Olá, amigos. Sempre que se fala em culpa, particularmente de nossas culpas, sentimos-nos como que temerosos, receosos da vida. Perguntamos, vez por outra, algo como: o que fiz de errado para merecer esse destino? Sinto-me muito culpado, angustiado, mas não sei onde errei. Não por acaso, Emmanuel inseriu esse tema na obra Pensamento e Vida, para que pudesse mostrar-nos um ponto de vista muito objetivo, muito claro, a meu ver, para que possamos refleti-lo e, especialmente, entendendo o que é a culpa, poder solucioná-la à medida do nosso esforço, ou à medida do nosso esforço. A primeira questão proposta para este roteiro do capítulo 22 é: o que é a culpa? Emmanuel, no seu texto deste mesmo capítulo, deixou-nos o seguinte: quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso. Já fica muito clara a origem da culpa e a primeira consequência, o remorso. Em seguida, ele vai além. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se no abscesso mental, e assim vai, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Não temos a causa, que é a nossa fuga ao dever, primeira consequência, o remorso, na sequência, o arrependimento e, finalmente, o que parece uma sugestão a nos tentar, de alguma forma, mostrar que nós, com nossas culpas, intoxicamos ou fazemos com que os outros sintam-se culpados por nós. Será que é isso mesmo? Vamos à segunda pergunta. A culpa é doença contagiosa? No capítulo 8, Associação, Emmanuel nos deixou esta frase aqui: em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Olha, isso aí nós vimos. Nós fazemos parte do todo que escolhemos para nós. Questão da sintonia. Mas será que, vamos aqui lembrar da mulher adúltera, aquele caso em que queriam apedrejá-la, será que aqueles que pegaram pedras, os chamados justiceiros de plantão, queriam fazer vingança, queriam fazer justiça com as próprias mãos, em função da culpa da adúltera? Será que aquela culpa da própria adúltera, que se sentia mal pelo ocorrido, acabou contaminando-os a ponto de fazer com que eles cometessem aquilo? Parece a resposta até pronta, né? Mas vamos à questão 3. Se a culpa é algo intransferível, já fica a resposta para a questão 2. Como se explica o agravamento da situação dos culpados a partir do envolvimento de terceiros, encarnados ou não, em suas vidas? Será que a adúltera, ao perceber que seria apedrejada, que todos ali, à exceção de Jesus, a condenavam, aquilo a fez sentir-se pior? E mais ainda, aqueles que queriam jogar pedras poderiam, de alguma forma, estar descontando, como se diz no popular aqui, na adúltera, as suas próprias culpas? As coisas nem sempre são como parecem, não é verdade? Vejamos aqui a passagem no Antigo Testamento, Ezequiel 18, 20. A justiça do justo verterá sobre ele mesmo. A impiedade do ímpio verterá sobre ele. Vamos pensar, depois lá no roteiro a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa questão. Viu, gente? Questão 4. Porque o culpado nem sempre se convence de seus erros. E aqui mais uma passagem de Jesus, quando ele, vamos dizer assim, chamou a atenção dos escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ora, porque Jesus os chamou, aliás, várias vezes, de hipócritas. Aqueles mesmos que se julgavam como que acima dos homens, semideuses, alguns até tinham certeza que eram semideuses. Mas se Jesus os advertia, é porque eles estavam em erro. Mas fica a pergunta: por que os escribas e fariseus, e nós ainda, né, e tantos outros, ainda não enxergam ou não querem enxergar seus erros? Qual o motivo? Por que isso acontece? Questão 5. Quais são os sinais que até os de visão mais enevoada conseguem ver e que podem evidenciar a ocorrência de faltas cometidas no passado? No capítulo 22, culpa, Emmanuel escreveu-nos o seguinte: a noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, remorso, arrependimento,
agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Ora, Deus nos coloca sempre onde devemos estar e como devemos estar. Não é um Deus cruel, como já vimos várias vezes ao longo dos demais roteiros anteriores a este, mas Ele faz com que nós enxerguemos nossos erros. Ajuda-nos nesse sentido, porque a responsabilidade sempre foi e sempre será nossa. Mas a ajuda do mais alto sempre vem. Daí porque vem Emmanuel dizer, a noção de culpa, nossa consciência e onde estão as leis de Deus armazenadas, ela fala alto, mas nós muitas vezes nos fazemos de surdos. Questão 6. Como escapar do jugo da culpa? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós extraímos essa passagem aqui. Pedindo-lhe a Deus, pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles. Será que Deus, quando nós nos dirigimos a Ele pedindo perdão, será que Ele vai nos eximir de nossas culpas pelo simples ato de fé, que é a oração, que é o nosso pedido, pedido de clemência? Será que é assim? Como que Deus impedirá que continuemos errando? Para isso é importante que nos coloque em situações outras, semelhantes ou idênticas, para que possamos nos exercitar. Mas tudo isso e muito mais veremos depois ali no próximo vídeo, que é o estudo do capítulo 22, culpa propriamente dito. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima.